Nosso eterno Deus, perante a Tua face, queremos Te pedir perdão das nossas faltas. Queremos também, Senhor, Te pedir que nos aceites tal qual estamos e que o sangue de Cristo possa purificar-nos, Pai, e colocar-nos dignos perante a Tua face. Dá-nos a Tua palavra, instrui o nosso coração. Eu Te quero pedir em nome de Jesus. Amém. Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que se possam sentir bem na casa do Senhor nesta manhã do Santo Dia de Sábado, e também queremos pedir uma bênção para as pessoas que estão nos vendo através da internet, que possam sentir o Senhor nas suas vidas durante este dia de sábado. E para darmos início ao nosso culto desta manhã, vamos louvar ao Senhor o hino 70.
os que pudermos, vamos nos joelhar para uma oração ao Senhor. Neste momento vamos começar por dar a palavra e o tempo a estes nossos jovens que vão fazer o levantamento das ofertas dos pequeninos. E em seguida vamos fazer o levantamento das ofertas especiais ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Não
Querido e bondoso Deus, agradecemos-te pela dádiva que tu nos deste, Senhor, das bênçãos materiais que têm permitido a nossa subsistência física. Agradecemos-te também, Senhor, a oportunidade que tu nos colocas de podermos retribuir ou restituir-te parte daquilo que tu nos tens dado. Pedimos-te também, Senhor, que as tuas bênçãos possam ser com cada um destes recursos, que eles possam ser usados para o crescimento da tua obra e para a conquista de mais almas para a eternidade. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dia, meninos. Estão bons? Ainda bem. Olhem, essa história que eu tenho para vos contar é sobre um menino chamado Ricardo. Ele estava tão entusiasmado a brincar que tinha se esquecido da recomendação que o papai lhe tinha feito. O papai tinha dito: não jogues a bola dentro de casa. Mas ele estava tão entusiasmado a brincar, entrou do quintal para a cozinha, deu um grande pontapé na bola e paz! Partiu uma estatueta que estava lá no escritório do pai. Ai, o Ricardo ficou tão aflito. E então, ele era bom rapaz, gostava muito do papá, então estava muito triste, muito preocupado e pensou: quem me dera que o papá chegasse agora, porque ele queria contar a verdade ao papá. Então, nessa altura, ouviram-se alguns passos. Ele pensou: ai, felizmente é o papá que está a chegar. Ele foi a correr para a porta, mas logo de seguida voltou para dentro de casa, triste. Não era o papá. Ele estava tão preocupado, tão triste, e ele só pensava: não sei porque que o meu papá está a demorar tanto. Agora que eu quero que ele chegue depressa, é que ele não chega. Então ele esperou, sentado no sofá, triste, e daí a bocadinho voltou a ouvir passos ao pé da porta. Então começou logo a correr e pensou: oxalá que desta vez seja mesmo o papá. Correu para a porta, abriu a porta e era o papá. Então o papá perguntou: como é que estás, filho? O que é que aconteceu? Estás triste? Aconteceu alguma coisa? E então o Ricardo disse: vem comigo, papá. E puxou-o pela mão até ao escritório. O senhor Gonçalves, que era o papá do Ricardo, sentou-se lá no escritório, pôs o Ricardo no seu colo e perguntou: o que é que tu tens, filho? O que é que aconteceu? Podes contar, não tenhas medo. Então os olhos do Ricardo encheram-se de lágrimas, ele começou a chorar. Ele queria falar, mas ele não conseguia porque ele tinha um nó na garganta. Ele estava tão triste que ele nem conseguia falar. E então ele desceu do colo do pai, abriu o armário que tinha lá ao lado e tirou os cacos da estatueta que ele partiu. Era uma bela obra de arte, tinha custado muito dinheiro e o papá tinha comprado há pouco tempo. E então o papá perguntou: quem é que fez isto? E ele respondeu: fui eu, papá. Mas como? Oh, papá, eu esqueci-me da recomendação que tu me fizeste. Eu dei um pontapé na bola dentro da casa. Foi só um, mas parti a estatueta. Perdoa-me, papá, eu estou muito triste com o que fiz. Perdoa-me. Ele estava verdadeiramente arrependido. E então o papá ficou a pensar durante alguns momentos e disse: pois, Ricardo, agora nós não podemos desfazer o mal que tu fizeste. Mas tu confessaste aquilo que tu fizeste e então estás perdoado. Vejo que sofreste bastante, por isso eu não preciso de dizer mais nada. O castigo que tu já estiveste à minha espera a sofrer, acho que te deu uma boa lição. Então o Ricardo ficou muito contente e disse: oh, como o papai é bom!
Podes ter a certeza, papá, que daqui em diante eu farei tudo para te obedecer. É o melhor papá do mundo. Ricardo já estava muito contente porque o papá perdoou. E então, o que eu quero que vocês aprendam com esta história é uma coisa muito importante. Quando vocês fizerem alguma maldade ou alguma asneira, quando vocês desobedecerem, vocês não devem guardar para vocês. Vocês devem confessar ao vosso papá ou à vossa mamãe aquilo que fizeram e devem tentar corrigir-se, está bem? Vocês devem orar a Deus para que Deus vos ajude a serem meninos bondosos e obedientes para fazerem o bem. Combinado? Então, bom sábado para todos. Você se cansa de tentar, sem lágrimas para derramar, frustrado com o eu, insiste em orar ao céu, com sentimento de erguer sua voz ao léu. Lá dentro a fé que agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero seu reflexo polir e cantar suavemente para você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero seu reflexo polir e cantar suavemente para
Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser seu Deus. Amém. Em primeiro lugar, quero desejar um feliz sábado para todos e que, neste momento, o Espírito do Senhor continue a falar aos nossos corações. É uma alegria estar no meio dos irmãos, na Igreja do Funchal, e também é uma alegria de poder partilhar convosco esta manhã a palavra do Senhor. Se eu vos perguntar quantos de vós quererão estar com Cristo para sempre? Muito obrigado. Eu faço a pergunta ao contrário. Quantos não querem ficar com Cristo para sempre? Muito bem? Então estou na igreja certa. O que vem a seguir é como estar preparado para a vinda de Jesus. Se eu vos desse a palavra e vos perguntar, irmãos, como estar preparado para a vinda de Jesus? Acredito que cada um de nós diria assim, de outra forma, ou daquela. Teríamos algumas ideias diferentes, mas acredito o mesmo objetivo. Eu quero convidar os irmãos para que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Mateus capítulo 24, e aqui poderemos encontrar algumas palavras do Senhor Jesus para que nós hoje possamos compreender como viver e estar preparado para a volta de Jesus. Capítulo 24 de Mateus, e vou passar a ler o verso 36. Mateus, capítulo 24, verso 36. Como sabem, o capítulo 24 de Mateus fala-nos do sermão profético, do princípio das dores, da segunda vinda de Jesus. E Jesus diz assim no verso 36: porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam,
até que veio um dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Como os irmãos sabem, Jesus fala para o seu tempo e para o nosso tempo. E Jesus disse aos seus contemporâneos que a vinda do Messias, a vinda de Cristo, seria precedida de uma vivência igual ao tempo de Noé. E depois explica como é que no tempo de Noé se vivia. E é interessante que nós hoje podemos identificar os nossos dias como um exemplo negativo, claro, dos tempos de Noé. No entanto, existem dois tempos de Noé. O tempo antes do dilúvio e o tempo após o dilúvio. E Jesus refere-se também ao tempo que envolve a vida de Noé. Se não vejamos, capítulo 8 de Gênesis. Capítulo 8 de Gênesis. Verso 19 e 20. Capítulo 8 de Gênesis, verso 19 e o verso 20. Todos os animais, todos os répteis e todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saíram da arca. Então edificou Noé um altar ao Senhor. E tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Os irmãos sabem que a maldade da humanidade subiu até ao céu. E Deus não se agradou da maldade do homem. E enviou uma mensagem para Noé, dizendo: Noé, constrói uma arca, porque descerá água do céu. Irá chover, de tal maneira que toda a terra será destruída. E Noé, durante quanto tempo, irmãos? 120 anos. Ele pregou, e não só pregou. O que é que ele fez? Construiu. Ou seja, não só disse que, como também demonstrou o que iria acontecer. Mas o povo brincava com Noé, gozava com Noé, achava ridículo construir um barco e colocar os animais dentro do barco, e queria chover, que de tal forma toda a terra seria destruída. Isso não cabia na cabeça daqueles que viviam naquele tempo. Noé e a sua família, com os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Já agora, irmãos, Sem significa... Alguém sabe o significado do nome Sem? Alguém chamaria o seu filho Sem? Sem significa, pura e simplesmente, um nome. E Cão? Ou Cama? Alguém chamaria o seu filho de Cão? E é uma coisa que no Funchal, na Madeira, tem muito. Significa calor. Calor. E Jafé? Quem queria chamar o seu filho de Jafé? Mas todos aqui, todos, procuram ser Jafés na sua vida.
Jafé significa beleza. Beleza era o nome de Jafé. E estes 3 homens, ou 3 filhos, com a sua família, ou seja, 8 pessoas, entraram dentro da arca. O dilúvio veio e destruiu toda a terra. Quando o dilúvio, as águas baixaram, e Deus deu ordem para que Noé saísse da arca, o texto bíblico é bem claro. A primeira coisa que Noé faz ao sair da arca é erguer um altar a Deus. E oferece a Deus o que naquele tempo era para ser oferecido. Mas a primeira atitude, o primeiro pensamento de Noé não foi saber se havia muito ou pouca terra, se havia vegetação ou muito ou pouca vegetação, se haveria lugar para viver ou não viver, se havia terra ou não para trabalhar. A primeira coisa que ele fez foi louvar o nome do Senhor. Primeira coisa. E como resultado dessa disponibilidade, dessa entrega, desse reconhecimento, Deus vai fazer uma aliança com Noé. Querem ver, irmãos? Continuamos no capítulo 9 e o verso 11. Estabeleço convosco a minha aliança. Não mais será destruído tudo o que tem vida pelas águas do dilúvio. Nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. E se repararem no verso 13 diz: o meu arco tenho posto nas nuvens. E ele será sinal por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. Porque Noé colocou a sua vida, o seu reconhecimento nas mãos do Senhor, Deus faz uma aliança. Deus faz o arco-íris para que a humanidade pudesse lembrar que há uma aliança entre Deus e a terra. Mas só pode haver aliança entre Deus e a terra, ou aqueles que habitam na terra, se eles tiverem a mesma atitude que teve Noé, de reconhecer que Deus existe na sua vida. De que Deus é o primeiro na nossa vida. De que Deus é a prioridade máxima de todo o nosso ser. E é por isso que Deus faz uma aliança com todos aqueles que erguem altares ao Senhor. A descendência se multiplicou. A arca que estava em cima do monte e o altar ao lado da arca serviam para que Noé, os seus filhos, os seus netos, bisnetos, sua descendência, pudessem ali encontrar um símbolo da presença de Deus. E a população, a descendência, agora vivia e ocupava as terras à volta da arca. Só que, capítulo 11, alguma coisa aconteceu algum tempo depois. Capítulo 11, verso 2. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e de betume de cal. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu,
e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Com o passar do tempo, a descendência de Noé, ou uma parte da descendência de Noé, começou a duvidar da existência de Deus. E achavam que não fora Deus que tinha preparado a terra. Achavam que era o acaso. Achavam que os pais, Noé, o avô, tinham inventado essa história. E uma parte do grupo da descendência de Noé pôs em dúvida a existência de Deus. E como resultado, segundo o capítulo 11, diz que se separaram e foram para a planície. Procuraram outra região. Procuraram outra filosofia de vida. Procuraram outros pensamentos. E chegaram à planície de Sinear e disseram: nós que vivemos nas montanhas, chegar à planície é a coisa mais maravilhosa que existe. Quem vive na cidade gosta de viver no campo. Quem vive no campo gostava de viver na cidade. E eles chegaram à planície e disseram: bom, aqui está o nosso paraíso. Aqui está o nosso mundo. E podemos viver sem Deus, porque Deus não existe. Pensavam eles, este grupo. E como prova de que Deus não existia na vida deles, eles disseram: vamos fazer uma cidade, construir uma torre e fazer um nome. Demonstrar que o ser humano pode viver sem a presença de Deus na sua vida. E pela história, sabemos que Deus disse: estes homens ficaram loucos outra vez. É preciso voltar a ensinar os homens de que um homem sem Deus é louco. E que um homem que vive sem a presença de Deus na sua vida é um homem desesperado. Um homem que não tem qualquer objetivo. E Deus confundiu as línguas. E eles se separaram. Porque agora não podiam mais compreender-se uns aos outros. E é aquilo que um homem sem Deus faz na sua vida. Agora os irmãos têm aqui dois polos. Aqueles que acreditam em Deus e que constroem um altar. Aqueles que não acreditam em Deus e que constroem uma torre. A torre do orgulho, a torre do conhecimento, a torre da vaidade, a torre da presunção, a torre do ego, para se evidenciar na sociedade. E os irmãos sabem, como eu também, irmãos, que o ser humano vive à procura de ultrapassar o outro na sociedade. Todos querem estar em cima, por cima. E eles queriam fazer um nome. E sabem porquê, irmãos? Porque todas as gerações que passassem no Vale de Sinear e olhassem para a torre, o que é que diriam? Aqui esteve o homem. Mas quem passasse junto ao altar, o que é que diria? Aqui esteve o Senhor. E esta é a grande diferença para aqueles que aguardam a segunda vinda de Jesus. Aqueles que estão construindo torres e aqueles que estão construindo altares. Aqueles que constroem torres, e todos nós temos a tendência para construir a torre da nossa vida. Para alguns é o casamento. Querem se casar com a pessoa mais bela e mais inteligente. Muitos até deixam de amar a Deus por causa do casamento. E empenham-se de tal maneira do casamento, pensando que são as pessoas mais felizes, que para eles o casamento é a torre, é o orgulho da sua vida. Hoje, estão divorciados. O casamento acabou. Acabou o amor. Acabou tudo. E tudo aquilo que tinham colocado como torre da sua vida, Deus não faz alianças com aqueles que não fazem altares. Deus só faz aliança com aqueles que constroem altares na sua vida. Porque Deus
não fez aliança com aqueles que construíram torres. Deus confundiu as línguas e os separou. Deus faz alianças com aqueles que constroem altares na sua vida. Para outros, as torres é o seu emprego. Abdicam da sua fé, escondem a sua fé para terem o emprego da sua vida. Ter um bom salário, uma boa profissão, uma boa posição social. Construíram a sua torre. Hoje estão no desemprego. Tudo acabou. Não há mais profissão. Não há mais sonhos na vida. Não há mais esperanças na vida. Outros são os estudos na escola. Acreditam que estudar e ser inteligente em detrimento de fé é a coisa mais bela que pode ter acontecido. E constrói a sua torre na sabedoria humana, que não leva a nenhuma parte e não dá salvação a ninguém. E podíamos construir aqui torres, ou continuar a construir torres da nossa vida. O mundo constrói torres do egocentrismo, da vaidade e do orgulho humano. O que eu gostaria de transmitir para vós esta manhã, irmãos, é que a Igreja do Funchal de maneira nenhuma fosse uma torre. Que a Igreja do Funchal fosse um verdadeiro, ou que continuasse a ser um verdadeiro altar. Porque se formos ao altar aqui, irmãos, acreditem que Deus tem uma aliança convosco. Deus tem uma promessa convosco. E essa promessa será entrardes no reino dos céus quando Cristo voltar. Pode haver chuva, pode haver tempestade, pode haver problemas na nossa vida. Mas temos uma aliança com o Senhor. E porquê? Porque a igreja é um altar. A nossa vida é um altar. E não é bom que as pessoas lá fora digam: ali está a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós não queremos que as pessoas conheçam como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós queremos que as pessoas conheçam esta casa como um altar. Como a presença de Deus nesta cidade e nesta ilha. Mas para isso também cada um de nós terá que ser um altar individual. O altar, irmãos, era um pedaço de pedras, sem beleza alguma. Mas era ali que se derramava o nosso ser. Era ali que se entregava toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Era ali que se oferecia o animal, claro, mas o animal que exemplificava ou tipificava Cristo Jesus. E logo pela manhã, a nossa vida deve ser um verdadeiro altar, em que na oração da manhã é como se fosse, Senhor, uma entrega total ao nosso Deus. Derramando a nossa vida nas mãos do Senhor para que se cumpra a vontade dEle e não a nossa. Porque a nossa tendência é de construir torres na nossa vida. Nós somos inclinados para construir torres. Nós temos uma apetência para construir uma torre do orgulho, da beleza, da vaidade, até do egoísmo, da mentira, da idolatria. E sabem, irmãos, sabem que os habitantes do Vale de Sinar olhavam para a torre como se fosse o seu Deus. Adoravam a torre. Noé e aqueles que ficaram junto dele para erguer altares, eles não adoravam o altar. Eles adoravam a Deus no altar. Não adoravam torres e não adoravam os altares. Nós não adoramos as paredes da igreja. Nós não adoramos os bancos. Nós não adoramos a eletricidade. Nós não adoramos a natureza. Nós podemos ver a mão de Deus em tudo o que se passa à nossa volta. Se também a nossa vida for um verdadeiro altar. Irmãos, por essa razão, de 5 em 5 anos, nós mudamos os pastores. E nós trouxemos até ao Funchal, até a Ilha da Madeira, um novo pastor.
para que esse novo pastor também seja, como cada um de vós, um verdadeiro altar. Se alguém quiser ser uma torre, pense que aqui não é o lugar. É por isso, irmãos, perante o Senhor somos todos iguais. E Ele aceita o nosso coração. Aceita o coração de todo aquele que se entrega a Ele. E o pastor que a União enviou para aqui, acreditamos que será importante na continuidade espiritual nesta igreja do Funchal. E queremos, irmãos, queremos ouvir da igreja do Funchal, e eu vou sempre perguntar ao pastor, sempre que eu puder falar com ele, como é que está a igreja do Funchal? E se ele me disser, a igreja cresceu ou a igreja diminuiu, é porque ele não entendeu aquilo que eu quis dizer. Quando eu perguntar como é que estará a igreja do Funchal, eu quero que ele me responda, está um verdadeiro altar a Deus. Ali sim, ali adora-se a Deus de espírito e em verdade. E é essa preocupação que nós temos que colocar na nossa vida, irmãos. O pastor Rui Bastos, vou pedir que chegue ao pé de mim. O pastor Rui Bastos é um pastor já com uma longa experiência. Ele nasceu no Brasil, Moçambique, peço desculpa, nasceu em Moçambique, fez os seus estudos no Brasil, formou-se no Brasil, trabalhou também no Brasil, mas depois, há cerca de 10 anos, eu vou aqui à minha cábula, para não fazer algum erro, desde 2001, ele veio para Portugal trabalhar como pastor. E o pastor Rui Bastos esteve na igreja de Porto Alegre e também na igreja da Ribeira de Nisa. Ali permaneceu cerca de 6 anos, naquelas igrejas, e depois, no último quinquênio, foi chamado para ser departamental de jovens da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia. E foi departamental até ao mês de abril. E depois do mês de abril ficou disponível para trabalhar nas igrejas como pastor. E acredito que pela graça do Senhor, entendemos, pela graça do Senhor, os homens entenderam que seria o pastor indicado para a Ilha da Madeira. E Porto Santo também irá ajudar o Porto Santo. No sentido de, não é que o pastor Rui Bastos seja super-homem ou seja perfeito, não. É um pecador e com imensas falhas como eu e penso que os irmãos também. Estamos todos no mesmo nível. Mas o pastor Rui Bastos tem uma grande capacidade e um grande desejo de trabalhar para o Senhor. Acredito que todos os pastores que estiveram aqui, acredito que também desejaram trabalhar. Mas, neste momento, o pastor Rui Bastos está empenhado 100% para trabalhar nesta ilha e com cada um de vós. É um pastor que conhece, um pastor que mantém os princípios do Senhor na sua vida, um pastor que vai, acredito, ajudar imenso e também ser ajudado por vós. Mas para isso eu preciso de uma aliança. Lembram-se? Se nós construímos altares, Deus tem uma aliança connosco. Mas eu preciso aqui de uma aliança entre a igreja do Funchal e o pastor. Pode ser ou não? Pode ou não? Pode ou não? Porque é assim, isto é como um casamento. O noivo nunca casa sozinho, não é? Tem que ter a noiva, que é a igreja. Mas os dois têm que trabalhar durante a vida, durante o tempo que for necessário para que haja um casamento perfeito. E acredito que a igreja do Funchal saberá muito bem ajudar, motivar e orar o novo pastor e a nova família pastoral, como tem feito até ao presente. E é por isso que o pastor Rui Bastos, conversando, ele está com uma euforia de começar a trabalhar. Ele até disse, pastor, se me deixasse eu já tinha vindo em junho. Eu disse, não, espera. Tu tens o seu tempo, está bem? Terá 5 anos para trabalhar convosco.
e acredito que será uma grande bênção para vós, irmãos. Nós preparamos um termo de compromisso. O pastor e a igreja e o pastor. Eu vou pedir, aliás, antes disso, vou pedir ao pastor Rui Bastos que fale um pouco da sua família. Ele apresenta a família, que é mais fácil. Como os irmãos alguns já devem saber, a minha família não é uma família pequena. Nós somos 5. Esposa, marido e 3 filhos. A minha esposa e eu namoramos há quase 25 anos. Somos, portanto, já uma só carne há um bocado de tempo. Já vivemos juntos há mais tempo do que vivemos separados ou com os nossos pais. Graças a Deus pela companheira que Deus me deu, e os irmãos certamente terão a oportunidade de constatar que Deus me deu uma esposa muito especial, a irmã Délia, que os irmãos terão a oportunidade de conhecer a partir da próxima semana. Os nossos filhos, os filhos que o Senhor nos deu também, os 3, o Rafael é o mais velho, já tem 20 anos, está na universidade e pela grande graça de Deus conseguimos transferir o curso dele para a Universidade da Madeira. Temos também a nossa filha do meio, a Bianca, com 16 anos, que irá estudar aqui muito perto, e a nossa mais novinha, a Aline, que vai começar os seus estudos aqui, vai ser aluna da nossa professora Ana, do externato, e assim, portanto, é a nossa família. Como o pastor António Rodrigues dizia, de fato, nós, como família, estamos muito motivados para o trabalho das igrejas do Senhor aqui na Madeira. Temos um grande desejo, gostaríamos de já estar por aqui há algum tempo, mas as coisas têm o tempo de Deus, e o tempo de Deus sempre é muito melhor do que o nosso, de maneira que pedimos ao Senhor que nos abençoe, pedimos aos irmãos que orem por nós, intercedendo ao Senhor pelo trabalho da sua igreja aqui neste local, e acreditamos que todos poderemos continuar a construir cada vez mais altares ao Senhor. Que o Senhor abençoe a todos e que possa abençoar a sua obra neste local. Nós preparamos um pequeno contrato entre o pastor e a igreja e o pastor, está bem? E entre Deus, claro, Deus é o autor desse contrato. Vou pedir ao pastor que leia da parte dele, depois vou pedir ao ancião que leia da parte da igreja. Diante do Deus triuno e da Assembleia Solene da Igreja do Funchal, eu, Rui Paulo Matias Pereira Bastos, ministro do culto, pastor acreditado, assumo o ministério pastoral e a direção da Igreja do Funchal e prometo depender de Deus, da graça de Jesus Cristo e do poder do seu Espírito para o exercício do meu ministério e da direção desta Igreja. Aceitar a Bíblia Sagrada como única regra de fé e conduta que hei de pregar, ensinar e partilhar no meu ministério. Aceitar, cumprir e fazer cumprir o Manual de Igreja e outras normas administrativas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dedicar-me à pregação e ao ensino da Palavra de Deus, à visitação pastoral todos os dias do meu pastorado, alimentando-me e alimentando o meu povo com as Sagradas Letras, interpretadas sob a influência do Espírito Santo e segundo os ensinos de Jesus Cristo e do Espírito de profecia. Apelar a Deus e a vós para que o ministério que aceito exercer nesta Igreja tenha a sua ajuda e a vossa colaboração e se traduza no crescimento e desenvolvimento pessoal e comunitário para a honra e glória de Deus. Amém. Vou pedir ao pastor que assine o que leu, para que mais tarde não diga, bom, não sei se lia, se está assinado, um documento assinado, um documento válido. Obrigado. Vou pedir também ao ancião da igreja, primeiro ancião da igreja, que leia a responsabilidade de toda a igreja para com a família pastoral. Como membros desta igreja, aceitamos a responsabilidade de ajudar esta família pastoral em tudo o que pudermos, apoiando-os em oração e honrando-os com alegria, de modo que a bênção de Deus repouse sobre todos nós, enquanto trabalhamos todos juntos para a expansão do reino de Deus e para o progresso desta igreja. Muito obrigado.
Ouviram? Esse também é o vosso compromisso para com a família pastoral. Quem está de acordo, levanta a sua mão. Obrigado. Obrigado, igreja. É só aqui agora. Tenho que assinar também. Aqui. Agora dá-me licença. O pastor acabou de dizer que tem uma família grande. Pois posso dizer-vos que ele aqui encontra uma outra família, que é a Igreja de Cristo, que é a propriedade de Cristo adquirida nesta terra. Que este seja uma realidade e que este não seja um compromisso de pensamentos, não seja um compromisso de emoção, mas, irmãos, nós como membros, todos possamos nos compenetrar de que temos aqui um elemento enviado por Deus para colaborar nesta terra em favor da salvação de cada alma e em favor também da minha. Que isto seja uma mensagem que o Senhor traz a cada um e que seja com vida e esperança. E que tudo isto seja como aquele incenso que o Senhor aceita das nossas orações, dos nossos serviços e que haja uma perfeita unificação e união nesta santidade e neste progresso desta Igreja na Terra. Que o Senhor nos abençoe e que abençoe também o pastorado aqui e em qualquer parte desta terra em que vivemos. Obrigado. Obrigado. Vou pedir à igreja que fique de pé e aqui à frente vamos ajoelhar-nos para uma oração de consagração da família pastoral a este novo campo nos próximos 5 anos. É com humildade, Senhor, que nós recorremos a Ti. Sabendo, Senhor, que sem a Tua presença nada tem significado na nossa vida. E não queremos começar no início sem construir um altar em primeiro lugar. Um altar de que a Igreja e o novo pastor se colocam, Senhor, ao Teu serviço. Se oferecem em sacrifício vivo para que Tu os uses e os ajudes a espalhar a mensagem nesta ilha. Ó Pai, o Teu amor é grande, o Teu poder é imenso, a Tua graça e a Tua misericórdia nos cobrem todos os dias. Carecemos muito de uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. E requero-te, ó Pai, e suplico que dês à família pastoral essa porção dobrada do Teu Santo Espírito, para que possam desempenhar as funções que Tu atribuíste para a sua vinda aqui. Também que possas, Senhor, capacitá-los para que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Também, Senhor, dá uma porção dobrada a esta igreja, a cada membro desta igreja, para que juntos possam encher esta ilha do Teu amor e do Teu poder. Alcançaremos a salvação, não pelas obras, mas pela graça em Cristo Jesus. Abençoa-nos, Pai, eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E agora vamos concluir louvando ao Senhor com o hino indicado 499.
Nosso eterno Deus, é com essa certeza, Senhor, de que Jesus Cristo voltará em breve nas nuvens do céu. E porque Ele não nos esquece e não nos esquecerá, queremos ser um altar de honra, de gratidão a cada dia da nossa vida. E quando Cristo vier nas nuvens do céu, porque Ele já fez uma aliança conosco, Ele virá buscar todos os altares que foram erguidos em seu nome e para a sua honra. Despede-nos em paz, com a certeza de que nos acompanharás, não só hoje, mas para todo o sempre, em nome de Jesus. Amém.